Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de toda essa situação envolvendo o filme do Superman do James Gunn e da guerra que está acontecendo entre as duas facções aí de fãs da DC. Eu não diria nem duas facções, mas um lado com certeza é uma facção a essa altura, e algumas coisas estão saindo envolvendo o filme do Superman que está deixando muitos fãs, até dos dois lados, bem decepcionados. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe, hoje eu gostaria de falar abertamente aqui com vocês a respeito do filme do Superman, né, que seria Superman, O Legado, se eu não me engano, agora virou somente Superman. É um filme dirigido pelo James Gunn, que fez os filmes do Guardiões da Galáxia lá pra Marvel, depois ele migrou pra DC por causa de uma situação lá envolvendo o Twitter e etc., e ele voltou para dirigir o Guardiões da Galáxia 3, só que aí ele já estava prometido ali no comando da DC, e de fato é isso que está acontecendo. E ele tá comandando ali o universo DC, ele tá produzindo todos os filmes, tá olhando, supervisionando os roteiros, e ele não para de entrar no Twitter, falar com as pessoas. Eu acho que ele tá esparramando demais o trabalho dele, eu acho que ele deveria estar mais focado ou em produzir ou em dirigir. Eu não concordei muito com o fato dele dirigir esse filme do Superman. Eu acho que ele deveria ter uma posição mais semelhante à do Kevin Feige, porque claramente funcionou dentro da Marvel. Parece que tudo é ele mesmo que está fazendo. Ele falou que está fazendo os roteiros de não sei qual filme, está ajudando a desenvolver. Então parece que ele está com a mão muito na massa. Não sei se é o ideal, né? Ou se ele deveria estar confiando mais em outros diretores para darem seguimento, né, a esse universo que ele está criando. Mas vamos falar da cena, né, que eu sei que todo mundo já viu, eu já devo ter visto milhares e milhares de vezes a essa altura, porque no Twitter e no Instagram praticamente só tem isso, que é a cena do voo do James Gunn. A cena do David, né, que é David Corenswet, que é o novo Superman, eu não achei um casting ruim, e sendo bem sincero, a cena não ficou sensacional, né? A cena é realmente esquisita. Eu acho que a Warner tá cometendo um grande erro, deixando o James Gunn falar o que ele quiser, postar o que ele quiser. Eu não acho que essa cena deveria fazer parte de um marketing promocional, porque é uma cena que dentro do filme, ela passaria assim, em um segundo, ninguém reclamaria. Agora, o que tem de gente analisando e analisando cada frame, analisando que os olhos dele, né, cada um tá olhando para um lado, que as cores estão meio pobres, né, se a gente comparar principalmente com outros filmes do Superman, como eu vou abordar um pouco mais pra frente. Então eu acho que essa cena de forma nenhuma deveria ter se transformado em um material promocional. Eu sei que eles devem ter feito a mesma coisa em outros filmes, né, como no Homem de Aço, mas o Zack Snyder, apesar de todas as críticas que eu mesmo já fiz, tanto aos filmes, né, quanto aos roteiros, quanto ao próprio diretor, o fato dele, de certa forma, incentivar, né, os fãs a agirem de uma forma, né, meio radical na internet, não tanto atualmente, mas na época ali, né, da Liga da Justiça e assim por diante. Então eu tenho várias críticas ao Zack Snyder, mas uma coisa que não dá pra gente negar é que ele, em termos visuais, é um diretor sensacional. As cenas do Superman, de lutas do Superman, envolvendo o Henry Cavill, né, são ótimas, principalmente as cenas de voo. Eu sei que algumas pessoas não gostam da destruição, né, do filme Homem de Aço, do filme Batman vs Superman, mas não dá pra negar que para dirigir ação, ele é um diretor muito bom. Ele fez o filme 300, que tem cenas de ação sensacionais. Ele dirigiu Watchmen, que é um filme que eu gosto bastante, em termos visuais, é um dos filmes mais bonitos, né, baseados em histórias em quadrinhos. E não dá para negar também que Homem de Aço, Batman vs Superman e o próprio Liga da Justiça, né, a versão do Zack Snyder que chegou ao HBO Max, também tem uma inspiração visual muito boa. Eu diria que é o aspecto da direção dele que é de longe a melhor, mas eu acho que a gente tem que colocar um asterisco nessa discussão. Eu concordo, o Zack Snyder, em termos visuais, é um diretor melhor do que o James Gunn, né? Pelo menos se a gente comparar o que a gente viu até agora, né, nessas imagens que saíram envolvendo o Superman. Só que eu acho que algumas comparações não fazem tanto sentido assim. Primeiro, a gente já viu o filme pronto, né, o filme do Superman do Zack Snyder, O Homem de Aço, obviamente, já tem aí alguns anos, né, mais de uma década que foi lançado, então a gente já conhece esse filme, então a versão que a gente tem hoje já é a versão pronta. E o contra-argumento é, pô, mas se a cena não ficou boa,
termina a cena, né, antes de lançar para o público ver, não lança uma cena como essa, né? Então, obviamente não dá pra gente defender muito James Gunn, porque de fato a cena não ficou maravilhosa, né? Ficou uma cena meio esquisita, mesmo que a movimentação ali da cena eu acho interessante. Eu não gosto muito dessa lente, né, olho de peixe, como eles falam, que parece que a cabeça fica um pouco maior, né? As coisas saem um pouquinho de proporção. Então foi uma escolha, né, um pouco esquisita para lançar um material promocional, como eu já falei para vocês. Só que eu tô vendo muitas pessoas questionando, dizendo assim, a comparação do primeiro voo do Henry Cavill pro primeiro voo, né, do David Corenswet aí, e não, em nenhum momento tá dizendo que esse é o primeiro voo dele, porque muitas pessoas estão dizendo, mas o Henry Cavill tá sorrindo, as pessoas falam que ele não sorri e etc. Só que, novamente, não tem nada no trailer dizendo que aquele é o primeiro voo dele, que aquela é a primeira vez. Inclusive, o próprio James Gunn já falou o contrário, né? Que o filme não vai ser um filme de origem. Então, provavelmente, a gente não vai ver, né, esse primeiro voo aí do Superman. Pode até ser que tenha algum flashback, mas, ao que tudo indica, a gente não vai ver a origem do Superman mais uma vez. E outro ponto que é importante da gente analisar é que nada que está sendo dito, nenhuma das críticas que estão acontecendo em volta desse filme do Superman são a respeito do filme em si. Todo mundo está criticando o visual do filme, e é óbvio que isso é digno de crítica, mas todo mundo aclamou pra caramba o trailer, que eu não achei grande coisa, vou ser 100% sincero aqui pra vocês. O trailer foi lançado há algum tempo atrás, todo mundo aplaudiu de pé, falou, nossa, o melhor trailer, melhor que todo o universo Marvel e etc. Eu achei o trailer ok no máximo, né? Não achei o trailer nada histórico, digamos assim, mas todo mundo estava aclamando, então eu acho que a opinião das pessoas muda muito fácil, né? Quando ele foi anunciado, pô, o James Gunn vai dirigir o Superman, todo mundo, nossa, que notícia sensacional. Aí começa a sair, aí falaram que não ia ser o Henry Cavill, aí todo mundo criticou. Aí anunciaram o ator, todo mundo no primeiro momento parecia ter gostado, só que aí as críticas, né, começaram a vir envolvendo o visual, envolvendo, né, o traje ali do Superman. E aí todo mundo fala mal, aí lança o trailer, todo mundo fala bem, aí lança o pôster, todo mundo falando, pô, o pôster de Superman já é melhor do que a fase 4 da Marvel, começa todas aquelas críticas a acontecerem de novo, né? Então parece que as pessoas querem engajamento, querem estar sempre envolvidas ali na conversa, e parece que toda notícia que sai, as pessoas têm que ficar de um lado, não podem simplesmente falar, bom, o trailer é ok, né, vamos esperar o filme para ver, né, se o filme é bom ou não. Então as pessoas estão criticando muito o visual, estão criticando que o Superman é meio vesgo, estão aclamando cada vez mais, né, os filmes do Zack Snyder, ignorando todos os problemas. Até aí tudo bem, né, são fãs, né, mais radicais, então nada contra eles defenderem a obra que eles gostam tanto, mas eu tô achando até engraçado, né, esse pêndulo, cada notícia que sai, as pessoas têm que ficar de algum lado. Podem ter certeza que as próximas imagens que saírem, se a Warner escolher a dedo, falar, ó, essa cena ficou perfeita, vamos lançar, pode ter certeza que todo mundo vai falar, nossa, cinema puro, isso aí vai trazer muita gente, vai bater $1 bilhão. Então eu pelo menos estou achando engraçado acompanhar mais uma vez toda essa situação, esse ping-pong de opiniões que a gente vê atualmente, parece que envolvendo qualquer grande assunto. E, inclusive estão fazendo comparações, né, com Smallville, e o que aparenta é que esse filme, na verdade, não tem muita expectativa, né, de muitos lados, digamos assim, porque parece que as pessoas que não têm muito interesse na DC não estão, né, assim, explodindo de alegria por esse filme. Eu até tô animado para assistir, talvez pelo James Gunn, né? Eu não diria que o Superman tá entre os meus heróis favoritos, eu sempre achei ele muito coxinha, eu acho ele ainda mais coxinha do que o próprio Capitão América, mas eles conseguiram criar uma trilogia muito boa envolvendo o Capitão América, então pode ser que o James Gunn consiga fazer a mesma coisa, né? Então o meu interesse seria mais por esse aspecto do que pela própria figura do Superman. Mas parece que os fãs da DC que estavam ali implorando, né, para DC continuar trazendo filmes, eles estão completamente contra esse filme. Os maiores haters de tudo que saiu envolvendo esse filme do James Gunn
são justamente os fãs do Zack Snyder. Eu até separei algumas imagens, eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, algumas imagens, né, das pessoas pedindo de novo o retorno do Snyderverso. Isso eles já estavam pedindo desde 2019, 2020, 2021, desde que o filme dirigido pelo Joss Whedon foi lançado, né, que as pessoas estão pedindo aí o retorno do Zack Snyder. E esse é um aspecto, né, que eu sempre abordei aqui no canal. Eu critiquei bastante a Warner e as pessoas me acusavam bastante, pô, você é hater, você é isso, você é aquilo, e eu acho que agora eu já fui mais do que provado correto, porque a Warner realmente era uma bagunça na gestão da AT&T, né? A Warner não sabia muito bem o que fazer, porque eles tinham uma clara visão diferente do que a Marvel vinha fazendo e eles estavam criando quase que uma segunda via. Enquanto você tem a Marvel, que tinha, né, aquele formato mais leve, mais bem-humorado, mais colorido, você tinha a Warner com seus heróis mais grandiosos, né, como eles falam, né, você tem ali deuses do lado da DC, enquanto você tem humanos, né, do lado da Marvel. Então a Warner estava desenvolvendo um caminho que, gostando ou não do Zack Snyder, era uma visão diferente. O problema é que eles começaram a se render ao que a Marvel estava fazendo. Isso começou principalmente com o filme do Esquadrão Suicida, né? Eu falei também muitas vezes aqui no canal, quando o marketing começou a ficar mais colorido, quando os trailers começaram a mudar de tom, eu falei, ó, eu acho que eles estão tentando seguir o caminho da Marvel. Aí as pessoas, pô, você é hater, você fica contra tudo que a DC faz. Eu falei, bom, vamos ver o que eles vão fazer dali em diante. Quando o Batman vs Superman foi lançado, eu falei que eu imaginava que eles iam tirar o Zack Snyder do filme da Liga da Justiça, e isso de fato aconteceu. Ele foi retirado do filme. Aí todo mundo falou, pô, mas você tá falando isso? Teve uma tragédia envolvendo a filha dele. Eu falei, óbvio, né, que é uma grande tragédia que aconteceu ali com a filha do Zack Snyder, mas a Warner se aproveitou disso para tirar o diretor, e agora já é mais do que provado que isso de fato aconteceu também. Ele não queria sair do filme, tanto que ele fez a própria versão alguns anos depois. Ele nunca assistiu a versão do Joss Whedon, então não é que foi uma colaboração, né, que o Joss Whedon entrou, o Zack Snyder falou, ó, valeu, né, eu vou te dar uma ajuda aí pra você continuar o filme. Não foi nada disso. O Zack Snyder simplesmente foi retirado da produção, o Joss Whedon assumiu, mudou tudo, né, tanto que dá pra ver a diferença, né, entre as duas versões, entre a versão do Joss Whedon e a versão que chegou, né, a HBO Max, que é uma versão muito superior, né, você consegue ver claramente a diferença dos dois filmes. E eu acabei de lembrar outro ponto que eu também citei várias vezes aqui no canal, porque antigamente eu abordava um pouco mais, né, essa situação da DC, da Marvel. Hoje eu não falo tanto a respeito, né, desses filmes baseados em quadrinhos, mas outro ponto que eu falei é que não existia o filme do Zack Snyder. O que muitas pessoas falavam, né, é que o filme estava literalmente guardado ali numa prateleira na Warner, que era só a Warner decidir, ó, estalar o dedo, e o filme estava lançado nas salas de cinema. E não foi isso que aconteceu também. A Warner investiu mais, cerca de 100 milhões de dólares quase na época, para fazer essa versão do Zack Snyder de Liga da Justiça, né? Então ainda tava faltando muito, né, para finalizar o filme, o que de fato aconteceu na pandemia. Eles utilizaram o filme, né, como uma propaganda para a HBO Max. Funcionou até certo ponto, né? O filme não foi um sucesso gigantesco na plataforma, mas conseguiu cumprir o seu objetivo. O que muita gente está fazendo agora é pedindo para Netflix ajudar nessa situação, falando, Netflix, você é a nossa última esperança, né? Ajuda a gente ali a trazer esse filme, a restaurar o Snyderverso, né? Isso de fato poderia acontecer, porque a gente já vai ter dois Batmans diferentes, né? Porque o Batman do Matt Reeves, estrelado pelo Robert Pattinson, não vai ser o Batman desse universo da DC que está sendo criado com esse Superman, né, com esse Superman vesgo aí, como muita gente está falando. Então, da mesma forma que a Marvel tinha o universo Marvel rolando, tinha algumas séries rolando na ABC, como os Agentes da S.H.I.E.L.D. ali, e tinha também as séries da Netflix, com o Demolidor, com Jessica Jones e assim por diante, com Luke Cage. Talvez a Warner possa de fato fazer isso, do mesmo jeito que Sandman é transmitido ali na Netflix. Eles poderiam, né, falar assim, ó, tá bom, tá aqui, Snyder, 200 milhões, o Zack Snyder tá economizando, né, para fazer os filmes, ele tá fazendo os filmes com um orçamento um pouco mais barato,
eles poderiam dar um dinheiro e falar, ó, termina aqui, né, faz aí mais 2 filmes, faz Liga da Justiça parte 2 e parte 3, né, tá aqui um orçamento de 300 milhões, encerra isso daí. Pô, se a Netflix consegue pagar um valor absurdo para ter filmes do Adam Sandler, para ter filmes, né, de um monte de gente aí, eles poderiam muito bem pagar para completar essa franquia, traz o Henry Cavill de volta, traz a Gal Gadot, traz o Jason Momoa, faz uma, né, extravaganza, digamos assim, mas finaliza isso. Novamente, eu não acho que isso vai acontecer por um motivo, porque a Liga da Justiça do Zack Snyder na HBO Max não foi um sucesso tão grande assim. Eu lembro que eu trouxe na época aqui os números, né, os números não foram tão surpreendentes, então não sei se isso foi o que de fato acabou, né, com essa história. Eu não sou um grande fã desses últimos filmes do Zack Snyder, como eu disse, eu gosto muito de 300, eu gosto muito de Watchmen, eu gosto muito do Dawn of the Dead, né, que foi o filme de zumbi que ele fez lá num shopping e assim por diante. Eu gosto de alguns aspectos de outros filmes, né, mas não é uma franquia que me deixa tão animado assim. Só que eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. Eu quero saber 2 coisas. O que vocês acham do Superman, do David Corenswet aí, e o que vocês acham desse possível retorno, né, que as pessoas continuam pedindo, essa restauração do Snyderverse. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.